Vamos falar de movimentações políticas agora. A maior parte das pesquisas mostra que Ricardo Nunes, atual prefeito, e Guilherme Boulos, deputado federal, ambos pré-candidatos, aqui à capital paulista, a prefeitura, lideram uma corrida eleitoral para a prefeitura. A gente vai falar mais sobre isso agora com um analista do Big Data, o Bruno Soler, a quem agradeço a participação. Bem-vindo e bom dia, Bruno. Obrigado, Lívia. Bom dia. Vamos lá, outros nomes, além desses que estão liderando as pesquisas, estão chamando também bastante atenção. O que você nos traz, Bruno? É verdade, Lívia. O que a gente tem percebido ultimamente é o seguinte: as pesquisas de opinião várias saíram durante essa semana, né? Tivemos Datafolha, tivemos Real Time Big Data, tivemos Veritá, Quest. Várias delas estão apontando para um fenômeno, ou seja, tem uma polarização em São Paulo. Existem dois nomes que estão na cabeça: Guilherme Boulos, Ricardo Nunes. O fato é que você tem hoje surgindo uma terceira via. E essa terceira via ela está se dividindo. Você tem uma votação considerável no José Luiz da Atena, um apresentador já renomado, que tem uma característica de voto interessante, porque ele entra mais na periferia da cidade de São Paulo, justamente pelo perfil popular até dele como apresentador. E você tem o surgimento do Pablo Marçal, que é um nome novo na corrida, ensaiou até uma candidatura presidencial lá atrás, mas um nome novo e que é um fenômeno entre os mais jovens. Quando você faz o corte dos 16 aos 24 anos, quem polariza com o Boulos não é o Ricardo Nunes, é o Pablo Marçal. Ele cresce demais. Mesmo em todas as pesquisas, mesmo elas tendo algumas diferenças entre elas, todas têm apontado esse ritmo de crescimento do Pablo Marçal. Então, é uma eleição que quem tinha essa premissa de ser a terceira via era a Tabata Amaral, e ela, com o surgimento dessas duas novas candidaturas, da Atena, inclusive, que tinha ensaiado de ser vice dela naquele momento, os dois saindo, parece que tem diminuído consideravelmente o tamanho da Tabata Amaral. Sim. Então, o cenário hoje é um cenário, vamos dizer, que incerto na cidade de São Paulo. Ainda tem muita coisa para rolar. Tem essas duas bem posicionadas na frente, mas tem que ver quem que vai ocupar essa terceira via. Existe espaço para isso. Tá? Se a gente perceber na eleição presidencial, teve um dado muito interessante. A gente teve a Simone Tebet aqui na cidade de São Paulo tendo uma votação expressiva em alguns jornais. Se a gente cortar os jornais de classe média mais alta, como Indianópolis, Pinheiros, ela chegou a atingir quase 22% dos votos na cidade de São Paulo. Ou seja, São Paulo parece que busca, às vezes, algum nome fora dessa polarização nacional. Então, esses agentes que estão surgindo podem, de fato, modificar cenário aqui na cidade. Nós estamos na pré-campanha, ainda muito próximos da campanha oficialmente. Se as eleições fossem amanhã, Bruno, eu sei que as pesquisas variam um pouco, os resultados, mas quem seria a terceira via nesse compilado de pesquisas? Da Atena? Pelo compilado de pesquisas, o Pablo Marçal. O compilado, o Pablo Marçal acaba ficando um pouco na frente. O da Atena seria péssimo para Nunes. Péssimo para o Nunes, porque disputa justamente, além da questão de ele atrapalhar nesse voto mais jovem, de entrar numa classe média da cidade de São Paulo, que a tendência no frigir dos ovos era ir mais pro Nunes do que para o Boulos, quando o cenário for afunilando, ele atrapalha mais do que o da Atena. O da Atena tem um outro perfil de eleitorado, O da Atena pode atrapalhar, inclusive, o Boulos, porque ele entra mais na periferia de São Paulo. A periferia de São Paulo, historicamente, desde 2000, desde que a Marta Suplicy foi prefeita da cidade, e você tem uma mudança de mão aqui na cidade, a esquerda costuma ter voto mais nas franjas da cidade. O próprio Boulos, na eleição passada, contra o Bruno Covas, aonde ele venceu foi justamente na periferia. Ele vence no extremo da Zona Sul, vence um pouquinho no extremo da Zona Leste, nesses pontos da cidade. Então, o da Atena atrapalha ele nesse ritmo. Já o Pablo Marçal, essa figura nova no cenário, além de atrapalhar entre os jovens, que era aquilo que a gente estava falando, ele pode entrar num voto mais ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso a gente tem percebido
nos cortes das pesquisas, né? Ainda tem muita coisa, muita gente ainda não conhece o Pablo Marçal, mas ele é um perigo para a campanha do Ricardo Nunes. Bom, Bruno Soler vai voltar nas próximas semanas trazendo sempre essas informações, então guarde um pouquinho para as próximas semanas, mesmo porque muita coisa pode mudar, né, Bruno? Verdade. Muito obrigada, viu? Obrigado você. Boa semana. Igualmente.